Olá, hoje estamos em Chapadão do Céu, Goiás, num pulverizador da John Deere, um M4030, com 36 metros de barra e o sistema Weedit instalado nessa máquina. Então ela tem os sensores para pulverização localizada. A ideia aqui hoje é mostrar um pouquinho de como é que o sistema opera, quais são as limitações e quais são os pré-requisitos para fazer uma operação. Para começar, a gente está se deslocando com a máquina até a área. Nós estamos num período em que as aplicações de dessecação vão começar dentro de 1 ou 2 meses. Então, principalmente vai acontecer a colheita do milho, que é a cultura que é predominante na safrinha aqui nessa região. Depois da colheita do milho, entra o intervalo até o plantio da soja, é a maior oportunidade para o uso do sistema Weedit para pulverização localizada. Então você pode entrar combatendo as plantas daninhas um pouco mais cedo, você não precisa esperar até o plantio da soja, esperar até que as chuvas venham, você pode começar a combater elas logo após a colheita do milho. Lógico que é um período seco, tem que tomar os devidos cuidados para que o produto faça efeito e realmente mate as plantas, mas um lado bom de ter um equipamento desses é que você tem um intervalo muito grande de utilização e você pode entrar para combater as plantas daninhas resistentes, principalmente. Você consegue entrar mais vezes nesse intervalo entre a colheita do milho e o plantio da soja, e com essa possibilidade de entrar mais vezes, você pega a planta antes do período que ela crie sementes. E se ela não vai ter sementes, ela consequentemente vai ter menos infestação nas próximas safras. Então, o Weedit ele vem nesse sentido. Uma das grandes utilizações dele nessa região aqui de Chapadão do Céu, onde nós estamos, é para aplicação localizada, principalmente visando combater plantas daninhas resistentes. A aplicação de herbicida específico em plantas daninhas que são resistentes. E aí nós podemos citar basicamente buva e capim amargoso, e hoje já tem algumas outras como andropogon, a trapoeraba e o capim pé de galinha, que nessa região específica estão tirando o sono dos produtores. Bom, esse equipamento aqui, ele é do Ricardo Borges, que é um cliente que já trabalha há mais de 4 anos com a tecnologia. Começou com os primeiros sensores, que era a geração Weedit Egg. Hoje nós temos a segunda geração que está instalada nessa máquina, chama Weedit Quadro, vem com uma série de diferenças em relação ao modelo anterior, mas basicamente o que se faz, para que se utiliza esse equipamento aqui nessa propriedade? Nós podemos começar em uma escala cronológica, falando desde janeiro, por exemplo. Na dessecação da soja, na desfolha da soja, o equipamento já é utilizado. Por quê? Porque a soja dificilmente ela vai amadurecer, perder todas as folhas dela, ficar pronta para a colheita de maneira uniforme. É muito fácil observar a variabilidade, onde tem plantas que já estão secas, aptas para serem colhidas, e outras que ainda estão verde ou amarela. Nesse sentido, a gente pode entrar com o Weedit, que é um equipamento de aplicação localizada, somente nas plantas que ainda estão vivas. Então a gente entra com o desfolhante, com o paraquat antigamente, agora com a proibição do paraquat vai entrar provavelmente com o diquat, para uniformizar a área. E nessa aplicação depende muito do estádio de desenvolvimento, como é que está a tua área, a variabilidade, mas pode chegar a 40%, 50% de economia facilmente nessa aplicação. Seguindo uma sequência cronológica, depois nós temos o plantio do milho. Essa região aqui, esse cliente em específico, o Ricardo Borges, ele trabalha com plantio de milho com espaçamento de 90 centímetros entre linhas. Isso nos dá uma grande possibilidade de aplicar defensivos somente sobre a linha do milho. Pensando agora um pouco ao contrário, não em herbicidas que vão combater as plantas, mas em inseticidas e fungicidas, algo protetivo que vai nos ajudar a proteger a cultura de ataque de insetos ou doenças. E por que esse plantio de 90 centímetros é interessante para a gente ter economia? Porque os bicos do Weedit eles estão espaçados de 25 em 25 centímetros.
e eu tenho um sensor, eu consigo detectar se há alguma planta nesse intervalo. Como as linhas estão espaçadas de 90, eu vou abrir os bicos somente sobre as linhas de planta de milho. Então o inseticida, desde que o inseto esteja sobre a planta e o alvo seja a planta, você pode aplicar dessa maneira. O fungicida, ele vai cair somente sobre as plantas. Se a entrelinha estiver limpa, com palha ou com solo exposto, desde que não tenham outras plantas, ele não vai aplicar na entrelinha. Então você tem a economia de aplicação na entrelinha. Se o meu produto, o meu alvo é a planta, então eu posso aplicar com esse equipamento e tenho uma economia satisfatória. Essa economia ela vai diminuindo gradativamente de acordo com os ciclos da cultura, com os dias após a emergência, chamado de DAI. No milho, a gente tem até 60 dias mais ou menos após a emergência, 60 DAI, com que eu ainda posso fazer alguma aplicação com economia. Antes disso, as economias vão ser maiores e após esse período eu vou ter uma aplicação praticamente em área total. Então compensa já fazer uma aplicação em área total e não a localizada. Que o equipamento IDIT também é capaz de fazer a aplicação em área total.